posição número 3, eu vou colocar a última viagem que eu fiz com meu marido. Então, para quem não sabe, o nosso hobby é viajar junto. Então, a gente sempre chega de uma viagem já pensando na próxima. E a última que a gente fez agora, foi mês passado, foi para a Itália, para a região da Puglia, que é a região do Salto da Bota, do sul da Itália. E encantador, a gente gostou muito, as paisagens são muito bonitas, mais paisagem litorânea, né, o mar, e a culinária nem se fala, a Itália é maravilhosa, comemos muito bem. Mas se eu for eleger um prato, foi um nhoque que eu comi de abóbora trufado com creme de queijo, comeria todos os dias. E uma curiosidade importante é que se você quiser almoçar, é só até as 2h30 da tarde, porque todo mundo fecha, os restaurantes fecham e as pessoas descansam à tarde. Então, geralmente, das 2h30 até as 6 horas da tarde, os restaurantes são fechados. Meu passeio favorito, acho que do meu marido também, foi na Ilha de Capri. Então, passear de barco ali em volta da ilha realmente é imperdível, não pode deixar de fazer. Aproveitamos muito, ficamos 3 semanas lá. País número 2 foi nossa lua de mel. Em 2016, a gente foi pro Tahiti, Bora Bora, que o pessoal conhece mais, né? A gente visitou Bora Bora, que é uma das ilhas do arquipélago da Polinésia Francesa, e outras 2 ilhas, Moreia e Tahá. E é maravilhoso, realmente o mar quentinho, muito transparente, tem bastante tubarãozinho, mas eles são bonzinhos, a gente nadou com os tubarões, alimentamos as arraias, então tem um contato bem próximo com a vida marítima. E lá tem a possibilidade de fazer mergulho também de profundidade, é um lugar encantador, paradisíaco, perfeito para lua de mel. Lá a culinária é bem internacional, por ser uma colônia francesa, geralmente os pratos o serviço era francês, então entrada, às vezes mais de 2 pratos principais, às vezes 2 sobremesas, então a gente comeu muito bem e culinária francesa mesmo. No Tahiti é um dos poucos lugares que se plantam baunilha. Então a baunilha só tem em 2 lugares do mundo, lá no Tahiti e em Madagascar, na África. Então eu visitei também uma plantação de baunilha. Então aquela fava de baunilha que você compra vem de um dos 2 lugares do mundo. Acho que é alguma coisa de clima da região. Então acho que o passeio mais legal com certeza é também no mar. E foi esse passeio que a gente pôde alimentar as arraias selvagens mesmo. E também ficar bem próximo assim aos tubarõezinhos. Muita gente tem medo e acaba não descendo na água, mas eles são pequenininhos e parecem bem amigáveis. Pelo menos não tem histórico de acidentes com tubarões. O top 1 é um país inusitado. Foi nossa primeira vez na Ásia e o primeiro país que a gente chegou é o Camboja. A gente amou e temos lembranças muito boas do Camboja. Então, o Camboja é um país pequeno e tem basicamente um lugar para visitar, que é a capital, chama Siem Reap. E lá tem alguns templos milenares budistas, hinduístas, que foram redescobertos há não muito tempo, acho que lá pela década de 60, que eles estavam cobertos por vegetação. E são templos maravilhosos. O maior deles chama Angkor Wat. Então, é uma cidade histórica mesmo. E o povo é muito receptivo. Então, a Ásia virou a nossa paixão. Por mim, eu iria todo ano para a Ásia se não fosse tão longe. A comida é ruim. A comida é horrível. Eles comem umas carnes bem esquisitas, às vezes é bovina, mas não me agradou de fato a culinária, não foi o motivo pelo qual ele é meu país favorito. E de sobremesa eles só comem arroz com manga, que eu achei também horrível. É um país muito pobre. Mas as pessoas são muito felizes, muito religiosas, muito gratas, muitas delas são agricultores, pescam, vivem mesmo do próprio trabalho. É uma filosofia de vida muito diferente do que a gente vê no Ocidente. A violência é 0, é isso que me encanta na Ásia. A violência é muito baixa, mesmo sendo muito populoso e muito pobre, porque as pessoas elas são muito religiosas, a maioria hoje em dia é budista e eles de fato seguem muito a religião, acreditam em karma, então tudo que você faz nessa vida você vai pagar, nessa ou na próxima. Então eles respeitam muito, é um povo muito acolhedor e bem assim, com preceitos, com conceitos muito sólidos. De passeio, a gente fez alguns passeios lá, mas se eu for eleger foram os meus templos favoritos, que é o templo de Bayon, ou Bayon, que é o templo da magia. Tem mais de 40 rostos de Buda entalhado na pedra. E Angkor Wat, que é o templo principal, que ele é gigantesco. É o maior templo religioso do mundo,
dessa época, né, milenar. É encantador. E ele ainda é usado como um lugar religioso. Então você vê os budas, os monges, as criancinhas de cabelo raspado, com aquela roupa típica lá dentro do templo. É muito, muito legal. É o que eu mais gosto de fazer. Eu tiro férias para viajar já na data da viagem, tudo para conseguir viajar. A gente volta de uma já planejando a próxima.